Irmãos, vamos continuar, o nosso estudo no Catecismo Puritano. A pergunta de hoje é a pergunta de número 21. Vocês já podem abrir aí o Catecismo na pergunta de número 21. Pergunta de número 21 diz assim: como Cristo, sendo Filho de Deus, se tornou homem? Como Cristo, sendo Filho de Deus, se tornou homem? A resposta: Cristo, o Filho de Deus, se tornou homem ao receber um corpo real e alma racional, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo na Virgem Maria e nascendo dela, mas sem pecado. Essa é a nossa resposta. Na aula anterior, nós aprendemos que Cristo, sendo o eterno Filho, de Deus, tornou-se homem. Aprendemos que ele também continua a ser Deus e homem, em duas naturezas distintas e uma só pessoa para sempre. Então, na aula de hoje, nós iremos entender como que isso aconteceu. Se na aula passada nós vimos a respeito da humanidade, da deidade de Jesus, hoje nós iremos estudar como o Verbo se encarnou, como que isso aconteceu. Irmãos, na aula de hoje, vocês vão perceber que nós vamos trabalhar com um paralelismo. Nós vamos trabalhar com a visão, principalmente com a visão que os católicos romanos têm acerca do nascimento virginal, de Jesus, e qual que é a nossa visão. É muito importante a gente trabalhar dessa forma porque, como o catolicismo romano tem algumas questões relacionadas a isso, como que eles veem isso? E como que nós, não só cristãos, mas reformados, enxergamos. E nós vamos passar essas duas linhas pelo crivo das Escrituras, ver qual das duas elas se sustentam. Primeiro, veja só, relacionado ao nascimento virginal de Cristo, os católicos e romanos, eles se concentram na pureza de Maria, ou seja, eles focam na palavra virginal. E o resultado é que Maria, ela é exaltada, ela é elevada, ela é considerada a mãe de Deus e rainha do céu. Enquanto na visão bíblica, ou na nossa visão, ou na visão reformada, a ênfase é dada na palavra nascimento, ou seja, o evento milagroso, gerado, ou seja, o Espírito Santo gerou Cristo ali no ventre de Maria, ou seja, o foco é na humilhação de Cristo, ou seja, Cristo, Jesus, que é Deus, se rebaixando ao nível dos seres humanos, ou seja, ele tomando um corpo físico. Enquanto nós focamos nisso, os católicos romanos, eles focam principalmente na exaltação de Maria. Então é como se para eles o milagre fosse exatamente dependente de quem Maria é, e não na obra do Espírito Santo no ventre dela. Então veja só, a partir desse ponto, surge a seguinte pergunta: é correto afirmar que Maria é mãe de Deus? O que os irmãos acham? É correto ou não? Não. É correto. Mas calma, eu sei que talvez está todo mundo pensando em pegar as trouxas e falar: vou voltar para o catolicismo romano então. Talvez vocês estejam querendo agora retornar e falar assim: não, mas lá eles ensinam que Maria é mãe de Deus, então eles estão corretos, vou voltar para lá então. Muita calma nessa hora, vamos caminhar aqui. Veja só, a expressão mãe de Deus, Maria como sendo mãe de Deus, ela pode ser vista de duas maneiras. Ela pode ser tanto usada como o catolicismo romano utiliza, que é para elevar Maria a uma condição divina, uma condição de divindade. Ou seja, eles elevam, eles exaltam Maria. Veja só, o foco deles não é no nascimento de Cristo, na operação do Espírito Santo, mas em Maria. Então Maria, ela vai, ela é elevada à rainha do céu. Enquanto, agora, veja só, se for entendido no sentido que o filho que Maria deu à luz era o Deus homem, ou seja, com as duas naturezas, a divina e a humana, então a expressão é teologicamente correta. Porque lembra, quando Jesus ele se encarna, ele toma uma forma corpórea. E ali habita nele as duas naturezas,
a divina e a humana. Então, se nós afirmarmos que Maria é mãe de Deus nesse sentido, está correto. O que não está correto é elevar Maria a um patamar de divina. E nós vamos entender isso também, os erros que isso implica, irmãos. E são erros muito sérios, porque isso causa uma derrocada de doutrinas cruciais do cristianismo e doutrinas que são bíblicas, né? Vamos ver então. Veja só. Vou pedir para vocês abrirem em João, capítulo de número 1, versículo de número 1. João 1. João 1,1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então aqui mostra, né, a deidade. Novamente nós voltamos para esse texto, ou seja, mostra que Cristo, divino. Agora vocês vão lá no versículo de número 14. João 1,14. Diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Veja só, então aqui nós temos as duas naturezas de Jesus. Então sim, nesse sentido é correto afirmar que Maria, como genitora, ela que gestou, ela foi escolhida por Deus para gerar no seu ventre o Salvador, Jesus. E Jesus, como Deus, e como homem, sim, Maria, nesse sentido, Maria é mãe de Deus. Até aqui nesse ponto ficou claro para os irmãos essa distinção? Então, quais que são os erros comuns, então, do nascimento virginal? Porque se os católicos afirmam isso, então isso com certeza traz outras consequências dessa afirmação, de elevar Maria a uma condição divina. Veja só, o catolicismo romano ensina a perpétua virgindade de Maria. E também eles ensinam a Maria, a Imaculada Conceição, né? Eles alegam duas coisas. Veja só, primeiro, eles alegam que ela foi concebida sem pecado, sendo preservada da queda. Então você já começa a perceber que aí, né, quem estuda as doutrinas da graça, principalmente, você já começa a perceber que aqui há um problema nessa afirmação. E eles alegam também ser ela eternamente virgem. Ou seja, mesmo depois da concepção, né, do nascimento, a concepção do nascimento de Jesus, eles alegam que ela permaneceu virgem. E assim permanece até hoje. E essa expressão, irmãos, a expressão Theotokos, foi cunhada para combater o nestorianismo no concílio de Éfeso. Essa expressão sendo, né, de Maria, mãe de Deus. Por que essa expressão foi cunhada para combater? O que é o nestorianismo? Veja só. Nestor afirmava que Maria era mãe apenas da natureza humana de Cristo, dividindo e separando as duas naturezas do Senhor. Ou seja, para tentar fugir, né, desse erro de afirmar que Maria é mãe de Deus e elevar ela a uma condição, né, que as Escrituras não dão a ela, aí as pessoas vão para o outro extremo. E sabe o que é o mais interessante? Existem muitas vertentes dentro do meio cristão que querem fazer esse tipo de separação das duas naturezas de Cristo. E por que eles querem fazer esse tipo de separação? Para tentar fugir da visão católica. Mas nós não precisamos necessariamente acompanhar a visão católica para poder afirmar que Maria é mãe de Deus. Porque imagina, se nós fazemos essa separação de Deus, nós entramos naquele erro que nós comentamos semana passada. Qual erro? Nesse momento aqui, Jesus está agindo com a sua natureza humana. Em outra situação, Jesus aqui é divino. Milagre, divino. Aqui, chorou. Não, humana. Nós não podemos, é um erro fazer esse tipo de separação. As duas naturezas, elas coexistem em uma única só pessoa. Então, muitos cristãos, para tentar fugir do erro do catolicismo, eles querem fazer isso como Nestório. Ou seja, dividir e separar as duas naturezas de Cristo. O que é um erro. Mas veja só, curiosamente, os católicos, eles fazem isso hoje. Eles, né, fazem essa crítica aos cristãos. Obviamente, não toda a vertente cristã, mas principalmente aqueles que fazem essa divisão, que querem fazer essa divisão.
Mas nós, reformados, né, nós sempre recebemos, né, o conselho de Éfeso, ou seja, Maria é mãe de Deus, né? Só que a ênfase nossa é na onde? É na pessoa e não na pessoa de Jesus Cristo, ou seja, não na sua mãe. A nossa ênfase é na obra que o Espírito Santo realizou no ventre de Maria, na concepção. Ou seja, houve uma obra sobrenatural que foi feita. E, infelizmente, os católicos romanos, eles ignoram isso. Eles ignoram esse fato. E ao ignorarem, não é que eles desconhecem esse fato, eles conhecem, está na Escritura. Mas eles tentam fazer uma espécie de arranjo, e nesse tipo de arranjo, eles cometem esse erro. Veja só, eu vou pedir para vocês abrirem agora no Salmo 51, versículo 5. Salmo 51, versículo 5. Esse aqui é um salmo de Davi. É o salmo de quando o profeta Natan foi confrontar Davi no seu pecado. Veja só o que Davi vai dizer. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Por que nós fizemos a leitura desse salmo? Veja só, irmãos, a ideia do catolicismo romano de que Maria permaneceu virgem, ou seja, ela foi, né, Deus guardou ela, vamos dizer assim, guardou ela de ser concebida em pecado. É uma ideia que destrói o argumento da depravação total que as Escrituras trazem, de que todo aquele nascido de forma ordinária, concebido por um homem e por uma mulher, de uma relação conjugal entre um homem e uma mulher, nasce em pecado. Todos. Todos. Lembra que nós já temos estudado isso. Todos aqueles que vieram de geração ordinária, desde Adão, são pecadores. Um bebê que está nascendo hoje é pecador, porque ele foi, né, concebido de dois pais que são pecadores. Então veja só, quando eles afirmam que Maria foi concebida pelos pais sem pecado, isso aqui já é um problema muito, muito grave. Ou seja, na tentativa de fazer um arranjo doutrinário. Vocês entenderam o perigo disso, irmãos? Perigo de nós sairmos das Escrituras e tentar fazer arranjos, né, para poder criar uma nova doutrina, né, uma doutrina completamente estranha, mas que é seguida pelo movimento católico romano, pelos católicos romanos até hoje. O perigo disso? Isso é extremamente perigoso. Isso já é o primeiro alerta para nós como cristãos. Nós devemos extrair das Escrituras as doutrinas e não tentar imputar algo, né, às Escrituras, porque você desmorona, né, todo as doutrinas, as principais doutrinas cristãs. Veja só então, o Salmo 51 diz, que Davi afirma que todos aqueles que são nascidos, ou seja, ele afirma, eu nasci na iniquidade. Em pecado me concebeu minha mãe. Então isso por si só, as Escrituras já derrubam essa ideia da virgindade perpétua de Maria. O que também ocasiona para os católicos, olha para você ver como que um erro leva a outro. Veja só, a partir dessa ideia da virgindade e de Maria como imaculada, veja só isso, irmãos, serve para fazer de Maria uma corredentora. Já que Maria foi guardada do pecado, né, ela foi concebida e Deus a guardou, né, ela ficou imaculada e ela permanece, né, assim, então serve para ser corredentora e ela recebe um papel crucial na salvação para os católicos romanos. Olha para vocês verem a gravidade disso. E é por isso que Maria é considerada medianeira. As pessoas fazem orações, intercessões para Maria. Ela é considerada uma medianeira. E isso vai contrário às Escrituras. Porque quem é o único mediador entre Deus e os homens? Jesus Cristo. Vocês entenderam? Quanto que um erro. É por isso que nós não podemos admitir como cristãos, sabe aquela ideia que as pessoas têm, até mesmo no meio cristão? Não tem problema ter divergência. Ok, mas o quanto que tamanho que é essa divergência na doutrina? Porque se essa divergência estiver levando a outros erros graves que afetam as doutrinas cruciais do cristianismo e aquilo que a Bíblia apresenta, então sim, isso é muito grave. Nós devemos rechaçar, nós devemos ir para as Escrituras e através dela extrair as verdadeiras doutrinas, o verdadeiro conhecimento. Outra questão, veja só,
essa crença também nega a relação conjugal entre Maria e José. A Bíblia, no entanto, indica que José não a conheceu até, veja só o texto, até que ela desse à luz um filho, o que sugere que eles tiveram relações sexuais depois. Até porque Jesus também tem irmãos. Então, cai por terra também, novamente, essa ideia de que Maria ela permaneceu virgem. E assim é até hoje. Essa virgindade perpétua, ela não, como diz, né? Ela não se perpetua. Esse é o termo que a gente pode usar. Então cai por terra. E olha para você ver. E eles, para defender isso aqui, porque quando você leva eles para o texto, o que eles fazem? Eles fazem uma engenharia das escrituras, chegam a afirmar que aquele, na verdade, quando está falando dos irmãos de Jesus, na verdade não são irmãos, né? São primos. Veja só que problema, irmãos, quando se insiste numa doutrina que não tem respaldo nas escrituras. Você precisa fazer uma engenharia. Aí você precisa ir atrás de coisas filosóficas, tentar fazer conexões da própria mente, da mente caída do homem. E aí você chega nesses erros. Uma outra coisa também muito importante, eu vou pedir para vocês abrirem em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 3 e 5. Que esse aqui é para a gente encerrar esse tópico, né? Veja só, que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também de igual modo a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também de igual modo, o marido não tem poder sobre o próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um ao outro, a não ser talvez por mútuo consentimento por algum tempo para se dedicarem à oração. Depois retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Checkmate. Veja só o que o texto está querendo dizer. Que um casal, ou seja, um marido e uma mulher, eles devem manter relações sexuais. Porque o fato de não fazer isso, ou seja, de um chegar e se recusar, falar assim, a não ser que, veja o texto tem um porém, a não ser que por um tempo, com consentimento mútuo. Ou seja, imagina a seguinte situação, Maria deu à luz Jesus, e depois Maria simplesmente virou para José e falou assim, não vou ter relações. Só aí Maria já pecou. Se eles defendem que até então Maria era perfeita, foi gerada sem pecado, aqui Maria pecou. Se ela se negou a ter relações com seu marido. Vocês entenderam que não tem para onde fugir? Não existe virgindade perpétua de Maria. Isso aconteceu só até Jesus ser concebido. Após isso, Maria teve relações com seu esposo, gerou outros filhos. Então, essa doutrina, a gente aqui rechaça completamente essa doutrina católica romana. Consequentemente, Maria não é divina. Maria ela tem um papel muito importante. Ela foi agraciada, escolhida por Deus para gerar o Salvador. Ela é mãe de Deus, no sentido de que Jesus é Deus e é homem. Mas ela não é rainha do céu, ela não é comedianeira. Não adianta fazer orações para Maria e nem para nenhum outro tipo de santo. Porque o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Agora, tem um outro ponto, né? Esse aqui, um pouco mais simples, que é a visão dos liberais. Porque os liberais, eles têm dificuldade de crer em milagres. Porque lembra que a gestação de Jesus foi um milagre. O Espírito Santo fez uma obra no ventre de Maria. Mas o que eles afirmam? Eles afirmam que o nascimento virginal não foi necessário e que Jesus poderia ter sido sem pecado, mesmo sendo filho biológico de José. Nós já lemos o texto, não vamos ler novamente. Você viu que nós lemos um texto que todo aquele que nasce de geração ordinária já nasce em pecado? Ou seja, outro erro também. Eles não creem nos milagres e, consequentemente, eles afirmam que teria condições de Jesus ser gerado, fruto, né, de uma relação entre José e Maria, e nascer sem pecado. Isso contraria também uma doutrina cristã. Veja só o que João 3,6 diz. A Bíblia ensina que o que é nascido da carne é carne. Então também não pode ser. Os liberais estão errados nessa concepção.
E por que eles caem nesse erro, irmãos? Porque eles não creem nos milagres que a Bíblia atesta. Eles tentam tirar. Enquanto os católicos tentam acrescentar, os liberais tentam tirar, fazer uma engenharia. Você viu? É interessante isso, né? Acrescentar, tirar, isso faz menção, né, do que a própria Escritura afirma. Que aqueles que tentam acrescentar ou tirar alguma coisa desse livro sejam anátemas, malditos. Se um anjo vier a você pregar qualquer outra coisa que não esteja nas Escrituras, seja maldito. Ou seja, não herdará o reino de Deus. Passando, né? Dá tempo para dar uma... Pode respirar aí, aliviado, tá? Maria é mãe de Deus, mas vocês entenderam agora o sentido. Então não precisa cometer uma heresia, né, de fazer para tentar fugir do catolicismo. Nós não precisamos disso. Só que o nosso foco é na obra miraculosa do Espírito Santo. Então, qual que é a verdade, então, do nascimento virginal? Veja só, o nascimento virginal foi um milagre necessário para que Jesus pudesse nascer com a verdadeira natureza humana, mas sem pecado. Isso ocorreu pelo poder do Espírito Santo, não por qualquer virtude ou santidade de Maria. Maria gerou o Salvador. Esse Salvador, que também é o Salvador de Maria, irmãos. Maria também precisou de um Salvador. Ela é pecadora, todos os seres humanos são. Ela também precisou de arrependimento. E você pode ver que nas Escrituras, em momento nenhum, em nenhum lugar das Escrituras, há menção das Escrituras nos indicando para fazer qualquer tipo de adoração a santos. Não há menção de exaltação a homens que foram pecadores. Não há menção disso. Então nós temos que ficar apenas com aquilo que as Escrituras nos ensinam. Veja só, no texto de Lucas 1,35, o anjo Gabriel explica a Maria o seguinte, veja só. O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Ou seja, o poder do Altíssimo a cobrirá. Ou seja, o Espírito Santo faz a obra para que Jesus venha a nascer sem pecado. Ou seja, o foco aqui, em momento nenhum, você vê o texto fazendo uma exaltação, trazendo o foco para Maria. Pelo contrário, o foco está no poder do Espírito Santo. A santidade de Jesus não veio de Maria, até porque Jesus teria vindo em pecado. Mas o Espírito Santo que a cobriu, preservando quem? Jesus, do pecado original. A doutrina do nascimento virginal nos mostra que a salvação não vem de nós, mas é um ato sobrenatural de Deus. Não podemos nos salvar a nós mesmos. Precisamos do milagre do Espírito Santo em nossas vidas para nascer de novo. É o Espírito Santo que regenera o crente. Ou seja, é o Espírito Santo que pega um ímpio, né, no pecado, na miséria, e o lava, regenera. Traz uma nova mentalidade para que aí sim ele possa seguir, ele possa ser um discípulo, um seguidor de Cristo. O que o catecismo, então, quer dizer quando fala que Cristo recebeu um corpo verdadeiro e alma racional? O catecismo fala isso. Veja só. O catecismo enfatiza que Jesus era plenamente humano. Isso significa que ele possuía um corpo físico como o nosso, só que sem pecado. Uma alma humana completa, com intelecto e emoções. E por que o catecismo foca nisso? No momento houve uma heresia chamada docetismo. O que o docetismo afirmava? Que Jesus apenas parecia ter um corpo humano. Ou seja, era uma aparência, aparentava ter um corpo humano. Ao contrário disso, a Bíblia mostra que Jesus sentiu fome, sede e tristeza, provando sua humanidade genuína. O docetismo ele cria o seguinte, não pode ser. Como Jesus é Deus, então ele não pode ser humano. Ele aparentava ter um corpo humano, mas ele não era humano, ou seja, ele não podia, né, ele não podia sentir fome, sede e tristeza. Por quê? Porque essas são as emoções humanas. Só que as Escrituras afirmam, vai na contramão. Eles afirmam que Jesus, ele padeceu
as nossas dores. E sabe o que é o mais interessante, irmãos? Porque se Jesus não foi humano, nós não podemos ser salvos. Se o verbo não se fez carne, nós não podemos ser salvos. Porque, veja só, nós falamos da palavra substituto. Jesus Cristo, nosso substituto. Como, se ele não tivesse sido humano, se ele não tivesse encarnado, como que ele ia nos substituir? Ele era Deus porque a salvação pertence ao Senhor. Somente como Deus ele poderia suportar a ira do Pai sobre ele. Toda a ira que veio sobre ele por causa dos nossos pecados. Mas para que pudesse ser o substituto perfeito, ele precisava ser humano também. Aí, nós estudamos isso semana passada, por isso que ele precisava das duas naturezas. Em uma só pessoa. Então, o docetismo também está equivocado. Porque se você tira a humanidade de Jesus, você não tem um Salvador. Conclusão. Hoje foi rápido. Hoje foi mais rápido. Não sei, a conclusão é maior, parece que é maior do que do que o estudo. Vamos lá. Conclusão. A doutrina do nascimento virginal não é uma crença isolada, mas a base para o evangelho da salvação. Vocês perceberam que sem o nascimento virginal de Cristo a gente desmancha o evangelho. Não dá para poder simplesmente ignorar algo, não dá para tirar algo do que já está. Porque Cristo precisava ser gerado pelo Espírito Santo, ele precisava nascer sem pecado. Não dá, como os liberais afirmam, para ele vir de geração ordinária. O foco não é em Maria, mas é na obra do Espírito Santo. O nascimento virginal não foi sobre a exaltação de Maria, mas sobre a humilhação. Ele se humilhou. Lembra que o texto fala que Cristo ele se esvaziou. Ele tomou forma de homem. Então aqui, veja só, ele se humilhou. E sabe o que isso nos desafia como cristãos? A abandonar o orgulho, a ambição pessoal, buscando servir uns aos outros com humildade, assim como Jesus fez. Jesus, ele lavou os pés dos discípulos. Veja só, o que Cristo nos ensina? Ele ensina humildade. Nós devemos ser humildes, servir uns aos outros. É interessante que na pregação, exposição que eu fiz, eu falei sobre isso, sobre o serviço. Porque o que estava acontecendo? A igreja de Gálatas, havia facções na igreja de Gálatas. As igrejas da Galácia, facções, divisões, iras, rixas. Mas nós, o verdadeiro cristão, ele é ensinado a ser humilde, assim como Cristo. Servir uns aos outros, em unidade, em amor. O nascimento de Jesus foi um milagre do Espírito Santo. Não o resultado, né? A santidade. Da mesma forma, nossa salvação não se baseia em nossas próprias obras, méritos. Nós não podemos confiar em nossas obras e méritos, irmãos. A maioria das religiões do mundo ensinam que você pode fazer algo, que você vai fazer algo e você vai evoluir, você vai chegar a uma condição melhor. Né? Sabe aquele famoso ditado? Às vezes a gente vê aqueles vídeos na internet, as pessoas falando assim, estou todo dia procurando ser um pouco melhor. Só que anda para trás. Sem a regeneração, sem a obra do Espírito Santo, sem Cristo é impossível. Nós andamos para trás, nós nos afundamos no pecado. Não adianta eu querer fazer algo por mim mesmo, pela força do meu braço. Nós devemos ser humildes e reconhecer o nosso pecado, nos voltar para Cristo e pedir que Ele nos ajude, que Ele nos salve, que Ele nos conduza. Veja só. Por último, o nascimento virginal garantiu que Jesus fosse plenamente Deus e plenamente homem. Como Deus, Ele tem o poder de perdoar nossos pecados e nos reconciliar com o Pai. Olha que maravilha. Como homem, Ele viveu e compreendeu nossas lutas e fraquezas, mas sem pecar. Essa dualidade o torna o mediador perfeito. Ele entende nossas dificuldades e intercede por nós, nos encorajando a nos aproximar dele com confiança. Cristo não está distante de nós. Os católicos, eles criaram mediadores porque eles achavam na visão deles que Deus é um Deus raivoso, que Ele está distante de nós.
E nós precisamos de um mediador para chegar até Cristo, porque senão o que acontece? Vai fulminar, vai nos fulminar. Então, um Deus raivoso, uma ideia, até meio com uma ideia grega, né, daqueles deuses que se tornam irados e eles trazem destruição repentina quando eles percebem ali os humanos agindo assim. Mas veja só, Deus ele é justo, ele é amoroso. Cristo, nesse momento agora, ele pode ser o seu advogado, mas haverá um dia que ele se tornará o juiz. Então não espere chegar esse dia que ele vai virar um juiz, ele julgará. Ele julgará. E aí não haverá mais oportunidade de arrependimento. A hora é agora. Ele se compadece das dores. Nós devemos buscar nele, em oração. Chegue-se aos pés de Cristo com humildade, intercessão, peça a ele que o livre. Ele se compadece de nós. Ele sofreu essas dores. Ele foi tentado, mas sem pecado. Ele sabe o que nós passamos. Ele compreende as dores. Então nós devemos ir até ele em oração contínua, buscando a face de Cristo. Amém?